Vamos lá, meninas, capítulos hoje, né? Estamos com 6, 7 e o 8. Capítulo 6 já começa com briga, né? O título é Brigando com Meu Marido, Passar a Paz e a Obra Cotidiana da Shalom. Eu queria saber, assim, a gente está trabalhando aqui com um livro que intercala, cada capítulo ela traz uma prática litúrgica do culto, né? Uma história da sua vida, e ela traz elementos da Bíblia, né? De alguma história bíblica, principalmente sobre Jesus, eu acho. E aí, como a gente já vem falando, a autora é de uma denominação anglicana e tem algumas diferenças, algumas divergências, seja no nome, seja na prática, seja na construção da liturgia da maioria das igrejas aqui no Brasil, né? E aí, essa de passar a paz, eu particularmente nunca tinha ouvido o nome, né? Passar a paz. Eu queria saber se na igreja de vocês tem um momento como esse, né? Se tem algo específico para isso. Só por curiosidade mesmo. Na minha, não. Eu fiquei também pensando, né, o que isso significava passar a paz. Mas aí eu fiquei pensando, depois, assim, com o hábito que a gente tem, a paz do Senhor, não é? Aí me remeteu a isso, que de repente é exatamente isso também que a gente está fazendo, né? Desejando paz na vida do outro, a paz de Cristo. Não sei se nesse sentido de passar a paz, mas não sei, desejar paz. Foi a única coisa assim que eu vi de semelhante, né? Mas essa forma intencional, nossa, deixa eu te passar aqui a paz ou receber a tua paz, não. Na minha igreja também não tem, né? Não tem um momento do culto que seja específico para isso. Mas assim como ela comentou, que me veio à mente foi essa questão. Ah, paz o Senhor. Janus falou que também estranhou essa parte, né? Na minha igreja tem um momento que eu não sei se é da tradição da igreja ou se foi implementado, né, ao longo dos tempos, foi colocado pelo meu pastor, mas tem um momento que é chamado momento de comunhão, né? A gente sabe que a comunhão é a vivência ao longo dos dias da vida, né? Mas ele chamou de momento de comunhão, onde as pessoas saem dos lugares para cumprimentar os outros irmãos, né? Mas aqui ela se refere exatamente a falar da paz, né? E me remeteu muito à missa, né? Que na missa tem realmente um momento como esse, que é você desejar a paz para aquelas pessoas que estão mais próximas ali a você, né? Então ela vem trazer esse momento da liturgia anglicana que eu não conhecia, né? Que é um pouco estranho a nós, mas que ela vem tratar, né, sobre a questão não só desse desejo de paz, mas também do desejo da paz, do reino de paz, né? Do reino, ela diz, da Shalom. E aí ela vem começando falando um pouco sobre algumas brigas dela com o marido, e ela diz que essas brigas podem ser por pequenos tópicos, mas que são por motivos mais profundos, né? Que às vezes não aparece explicitamente na briga, mas que envolve, né, ansiedades, envolve identidades e envolve esperanças, né? E a gente sabe que muitas das brigas que a gente trava, né, com outras pessoas, com a gente mesmo, né, tem coisas mais profundas envolvidas, né? Às vezes a gente explode por uma gota d'água, como a gente diz, né? Mas que tem coisas ali que estão por detrás, né? E ela vem justamente dizer que amarás o teu próximo é muito mais desafiador dentro de casa, né? É muito mais desafiador quanto mais próximo está a pessoa, mais desafiador é cumprir o mandamento, né? Que é mais fácil amar aqueles que estão longe, aqueles que a gente não conhece tanto, aqueles que a gente, né, fala um instantinho, que a gente vê de vez em quando, que a gente pode se blindar, mas quanto mais próximo, mais difícil, né? E o Senhor bem sabia disso, né? Não é um mandamento simples, amar o próximo, né? E a gente sabe que perguntam a Jesus, né? Quem é o meu próximo? E a gente às vezes fica, né? Quem é o meu próximo, né? É o meu próximo dali, 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 e os nossos próximos estão sempre perto da gente. E aí ela vem trazer uma ideia do começo do livro, no primeiro e no segundo capítulo, se eu não me engano, que é sobre como a gente coloca verdades grandiosas nos nossos pequenos dias, né?
a gente tem as verdades sobre quem Deus é, a gente tem aí toda a teologia sistemática, a gente conhece os termos, a gente vai estudando, mas como é que a gente coloca essas verdades nas pequenas coisas, né? Nas pequenas discussões, nos pequenos entraves dos nossos relacionamentos, né? E ela vai dizer, a gente professa a grandiosa ideia da paz de Cristo, da Shalom, do ministério da paz de Jesus invadindo o mundo, mas frequentemente ela diz que se vê brigando e discutindo o dia todo, e principalmente com os que ela mais ama, né? Então a gente vai se partindo, né? Como se a gente conhecesse a obra de Cristo de uma forma teórica, abstrata, né? Intelectual, mas que na nossa vivência essas coisas acabam não adentrando. Como é que a gente faz isso, né? Não é fácil, mas é justamente o que o livro vem falando a cada capítulo, né? Ela diz que às vezes é muito fácil ficar envolvida com essas grandes ideias de justiça e verdade e negligenciar as pequenas oportunidades ao meu redor para estender generosidade, perdão e graça, né? E a gente tem visto isso com tanta ênfase, né? Principalmente quando chega essa época de discussões políticas, né? As pessoas vão trabalhando com ideias, né? Com os desejos para uma forma muito grande de se viver, né? Como estruturar a sociedade, e às vezes essas ideias elas não chegam no pequeno dia a dia, né? O pastor Cacau Marx até tweetou esses dias assim: tente escrever um livro e você vai ver como é difícil colocar suas ideias da sua cabeça no papel. Imagine, então, colocar suas ideias que você tem para, né, para um grande projeto. E, às vezes, a gente está assim, né? A gente está pegando a Bíblia e a gente está destrinchando em como as coisas deveriam ser, como a igreja deveria ser, como fulano deveria ser, como os outros deveriam ser, como o ministério tal da igreja deveria ser, mas só nas ideias, né? Nas ideias. Para a gente colocar em prática essa busca de paz, né? De viver realmente, a gente dá, não, mas tem que começar com o outro, né? Tem que começar com fulano, fulano que inicia, fulano que passa, mas a paz, né? Esse ministério de paz, ele começou já, ele começou em Cristo, né? Todos nós somos chamados a participar desse ministério junto com ele, a ser dos pacificadores, porque ele é. E ela vem falando, então, sobre ela traz um trechinho aqui de Cartas de um Diabo a Seu Jovem Aprendiz, né? Quando ele vai falando como infectar o relacionamento entre pessoas, né? Colocando as coisas mais elementares longe e direcionando a coisas grandiosas, avançadas, né? Espirituais, de uma forma assim, não alcançáveis. Natasha fala aqui no chat que ideias temos de monte, mas praticar o que tanto aprendemos é muito mais complicado. E vai nos travando, né? Às vezes a gente quer praticar diversas coisas de uma vez só e a gente anda 1 centímetro em diversas direções e não avança em nada, né? Se vê travado, porque as coisas estão fervilhando na nossa mente, mas a nossa atitude está travada. E a gente, às vezes, está travando justamente nisso, né? Buscando coisas grandiosas, extraordinárias, né? E deixando o básico de lado, deixando o essencial, né? E não é que a gente não deva buscar coisas grandes, buscar coisas excelentes, mas se a gente não tiver um fundamento sólido, né? A gente vai construir essas coisas sobre o quê? A gente precisa tá o básico, né? Bem alicerçado, bem firme, o Senhor, buscar o óbvio, como ela diz aqui, que muitas vezes a gente está negligenciando o óbvio, porque é a palavra, né, que a gente vai fundamentando essas práticas, né? Senão a gente vai querer escalar escadas que não tem os degraus de baixo, né? E aí, mais uma vez, a gente cai. Então, ela vem falar um pouquinho do momento de passar a paz na liturgia do culto, onde ela diz que é um momento ali entre os sacramentos, e que as pessoas saem desejando a paz, e que muitas vezes ela precisou sair para terminar alguma discussão com o marido, né? Eu achei interessante. É uma busca por tentar justamente, né, resolver situações
E aqui fica aquele alerta que a gente tem falado desde o começo do livro, que muitas vezes a gente sai de uma vida sem liturgia alguma, vamos dizer assim, e começa a ler essas coisas sobre liturgia, sobre prática, sobre, né, disciplinas espirituais, e às vezes também quer que a gente fique tudo encaixadinho, né? E a gente sabe que a gente pode sair sempre de um lado extremo para o outro lado extremo e começar a querer que essas coisas resolvam, né? Que elas cumpram o propósito delas sem a gente ter realmente intencionalidade naquilo que a gente está fazendo, né? Começar a fazer essas práticas de uma forma completamente automática, né? Então, até mesmo o paz do Senhor, né? Que a gente fala, o graça e paz, às vezes a gente fala de uma forma tão automática que a gente nem percebe que a gente está falando, né? Virou tipo o oi do crente, né? Em vez de dizer oi, bom dia, paz Senhor, graça e paz, né? E a gente está desejando a paz, né? A paz do nosso Deus para os nossos irmãos, e às vezes a gente só vai passando por cima automático. Então, esse livro, cada capítulo, ele vem trazer essa reflexão para que as nossas práticas, elas tenham essa intencionalidade, mas que elas não sejam feitas também de formas vãs, né? A gente tem nossos rituais. Às vezes a gente acha que não tem, que a gente está vivendo uma forma de adoração mais espontânea, mas a nossa espontaneidade, ela é litúrgica também, né? Ela tem as estruturas, elas têm os padrões dela. E aqui, nesse momento de desejar a paz, né, a gente pode fazer isso também, assim como todas as outras práticas, de uma forma automática. Mas é importante que a gente esteja recobrando, né, o valor da reconciliação. Ela fala que o amor ordinário, anônimo e despercebido é a substância da paz na Terra, né? Então, o amor que vai estar aí por trás desse desejo de ter paz com os nossos irmãos. Tem uma citação dela muito interessante aqui na página 112, e relembrando, tá, meninas, se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade para falar a qualquer momento. Tá bom? Na página 112, ela diz que a gente faz falsas dicotomias entre o público e o privado, entre a justiça social e valorizar a família. Mas no culto cristão, nós somos lembrados de que a paz é um produto doméstico e artesanal, começando na menor escala, na labuta diária, nos lares, nas igrejas e nos bairros. Hábitos diários de paz ou de discórdia se derramam para a nossa cidade, criando culturas de paz ou de discórdia. E a gente tem visto isso no nosso país. A gente tem visto uma cultura de discórdia, uma cultura de brigas, uma cultura onde não se para ouvir, não se para, né, entender o lado do outro, não se para discordar em paz, né? Se discorda, a gente discorda, mas agressividade, rompimento de laços, né, de amizade, de família, em nome de uma ideia maior que tem rachado o relacionamento. Né? Ela vem dizer, a paz é um produto doméstico, né? Começa dentro de casa, começa com as pessoas que estão ali mais próximas da gente no dia a dia, todos os dias. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo meus vizinhos também participando? Não? Porque eles estão latindo ali, para mim está super alto. Aí eu não sei o quanto está atrapalhando. Dá para não está ouvindo muito, né? Vocês querem falar alguma coisa até aqui, gente? Alguém quer falar? Quer citar algum trecho? Se não, então a gente segue. Ela diz que ela vem falar sobre o Ministério da Reconciliação, né? Porque antes um pouquinho ela diz que às vezes a gente faz a diferença entre seguir a Jesus de um modo radical, né? Que é deixar tudo, seguir a Cristo, ir para missão, né? Ter aquela visão de servir, de deixar tudo para trás, ou por outro lado, né? A gente gosta de um pêndulo, a gente vai por outro extremo,
Não, a gente segue Cristo no nosso ordinário, né? Nas coisas do dia a dia, numa vida confortável, a gente segue a Cristo nisso também. E ela vai dizer que, na verdade, a gente não deve fazer essa separação entre crentes radicais e crentes ordinários, porque nós somos chamados a uma vida que é radical e ordinária ao mesmo tempo. Porque seguir a Cristo se pede que a gente deixe algo para trás, né? Que a gente abrace os valores do reino dele, que a gente negue a si mesmo, mas nós somos chamados para viver isso no dia a dia, né? Na constância do dia a dia, não é numa explosão de algo que eu faço no dia de hoje e os outros dias, né, não acontece nada, até chegar outro momento de fazer algo grandioso, né, que alcance muitas pessoas, mas a gente deve viver justamente nessa radicalidade constante, vamos dizer assim, né? Em que a gente tem conhecimento dos valores que a gente tem que abraçar para seguir a Cristo, né? Os princípios que, seguindo ele, a gente sabe que tem um custo, né? E buscar essa paz, o reino da paz de Deus, envolve perdão e reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação, né? E participar desse ministério nos vai custar muito, muito, né? Vai ter o seu valor, pois é desistir do nosso senso de justiça própria. Ela disse que é desistir disso, é desistir dos ressentimentos, é desistir de um direito de recompensa que às vezes a gente acha que tem, né? E que fique claro que ela está falando aqui não da salvação, né? Ela não está falando que a nossa salvação nós pagamos por isso, ou que nós, né, adquirimos isso através de algum valor, mas é que os salvos, eles vão ter custos, né, eles vão ter coisas a deixar para trás. Buscar viver uma vida de perdão e reconciliação custa caro, porque nós somos pessoas caídas em um mundo caído. Então, buscar a paz do Senhor sempre vai ter esse preço, né? Porque às vezes a gente cheios de si, a gente vai querer, né, seguir os valores do reino da terra, a gente vai querer, né, exigir que a justiça própria da gente, né, seja feita, que os ressentimentos, né, que a gente tem, eles sejam correspondidos, e não é isso que o Senhor nos chama para fazer. Aqui na página 119, tem um parágrafo que ela fala sobre o que é a paz de Cristo. Ela diz que, eu acho que aqui é o segundo parágrafo da página, ela diz, no fim, Deus é um pacificador. Não é simplesmente a paz que passamos uns para os outros, mas é a paz de Cristo. É a paz do nosso pacificador. A paz de Cristo nunca é uma paz barata. Ela nunca é uma paz superficial ou que faz vista grossa para o mal cometido. Não é uma paz que dá uma de legalzinho, que nega as feridas ou que evita o conflito. Nunca é uma paz falsa ou que ignora a justiça. É uma paz que é honesta e dura de conseguir, que fala a verdade e que busca a justiça, que custa algo e que leva tempo. É uma paz que oferece reconciliação. Não podemos buscar a paz com a nossa própria força. A gente não consegue. Essa é a paz que Cristo dá. Se somos pacificadores, não é sem uma boa dose de guerra dentro dos nossos corações, né? Então, a gente busca essa paz, busca viver o perdão e a reconciliação com o Senhor, mas dentro da gente uma guerra acontece, né? Que a gente tem que deixar esses direitos que nós achamos que temos, né, para buscar a reconciliação. Mas como querer exigir direitos, né? Quando a gente lembra do sacrifício de Cristo, quando a gente lembra do que ele fez para se reconciliar conosco, né? Do que ele fez para trazer justamente esse ministério da reconciliação, para que a gente estivesse reconciliado com Deus. Como a gente pode exigir, né? E isso não é fácil, né? A gente lê isso no dia, no outro, estamos nós automaticamente querendo nossos direitos, exigindo, né, que os outros aceitem o nosso orgulho, aceitem as nossas brigas, aceitem as nossas exigências. E, mais uma vez, a gente tem que ser chamado de volta para a cruz de Cristo, né? E para a sua ressurreição. Ser lembrado mais uma vez de quem ele é. É preciso ter fé para crer que Deus está nos tornando novas pessoas, lentamente, por meio do arrependimento.
que somos capazes de dizer ao mundo por meio das nossas vidas a paz de Cristo. Né? Então, que esse desejo de passar a paz, de desejar a paz do Senhor, a graça e a paz, estando com os nossos irmãos, não seja só com as nossas bocas, mas com as nossas vidas. Né? Que nós possamos buscar a paz entre os irmãos, né? Entre aqueles que nós temos mais próximos de nós também, não só com os de longe. Aqui, nas perguntas dela, ela sempre traz essas reflexões, né, para a gente fazer, para a gente olhar um pouquinho para a gente. E a primeira diz assim: de que maneiras você luta para buscar a paz com que estão mais perto de você? E é interessante a gente pensar que é uma coisa que a gente deve buscar, a pacificação não é uma coisa passiva, né? Mas a gente deve buscar ativamente a paz com os outros, né? Porque às vezes a gente acha que é só não reagir, é não responder, é não comprar briga, é não, né, não se envolver, é fugir disso, mas a gente deve buscar ativamente, né, ter a paz com os outros. E às vezes a gente acha que só, né, fugindo, se escondendo, a gente está buscando a paz, mas às vezes a gente está fugindo de promover a paz. Pode falar, Natasha. Não tinha. Tá dando para me ouvir? Não, eu só queria comentar um pouquinho sobre esse capítulo, porque, para mim, dos três que lemos, esse e o sétimo foram os que mais me chamaram a atenção. Porque, por exemplo, esse sexto, né, em específico, eu até estava comentando um dia desses com meu marido, como que o meio ele faz a gente ser mais de um jeito ou de outro, digamos assim, né? Ele comentou que quando eu convivia com os meus pais, eu era um pouco mais, sei lá, suponho, um pouco mais agitada, um pouco mais, às vezes, até explosiva, já que no contexto da minha casa, né, eu e meu marido já somos nós dois muito calmos, muito tranquilos, então chega a ser até meio melancólico, assim. Mas é interessante porque eu não sei quantas daqui são casadas ou pretendem casar ou, né, estão no caminho do casamento, mas já casei, eu casei tem mais de 10 anos, né, tem mais de 11, e é interessante como Deus vai moldando a gente, assim, até mesmo no casamento. E eu achei muito, muito legal ela trazer esse capítulo de brigando com o meu marido. Porque por mais que a gente se ache super espiritual, santo e tudo mais, são os de casa que expõem, na verdade, o nosso pior lado, né? Eu até marquei na página 107, que ela fala, quando entra em conflito com alguém, é normalmente com aqueles que eu mais amo. E eu coloquei, porque são eles que, por nos amar, eles nos mostram, né, os nossos pecados, eles expõem um lado que nós não queríamos que eles expusessem, né? Ou melhor, nós não queremos que as pessoas que estão fora da nossa casa vejam esse nosso lado, que é o lado mais explosivo, digamos assim. E eu achei muito interessante, porque no início do meu casamento era mais ou menos assim, eu era um pouco mais explosiva. Hoje em dia não, já somos dois idosos, eu brinco. Mas é interessante ver, porque às vezes eu já recebi muita pergunta de jovens, assim, por que você não consegue estourar ou coisas do tipo? E eu penso assim, foi essa pessoa que Deus te deu para te melhorar, para moldar, né, o seu ser, para glorificar Ele. E alguns anos atrás eu li um livro do Tim Keller, O Ego Transformado. Eu brinco que é o tipo do livro que eu tenho que ler todos os anos para eu não esquecer que
grande parte dessa explosão que a gente tem no dia a dia é por conta do nosso ego, que é enfado, que é dolorido. Então, se alguém fala um A meio atravessado, se aquela pessoa tiver intimidade suficiente com a gente já quer tentar tirar satisfação ou coisas do tipo. E, na verdade, é bem o que ela disse, né? Deus colocou essa pessoa para você amar, para você começar no contexto da sua casa a ser bênção na vida daquela pessoa e juntos, né, poder glorificar a Deus também na sociedade. Porque, infelizmente, é bem aquilo, eu acho que eu marquei em algum lugar que ela comenta, né, que sim, na página 112, né? Acho que você até comentou, né? Que são hábitos diários de paz ou de discórdia assim, que derramam, né, para nossa cidade, criando culturas de paz ou de discórdia, né? Querendo ou não, a sociedade ela é um espelho dos lares que a compõem. Então, a gente tem que ter esse cuidado de buscar ter um lar em paz, né? Buscar ter um bom relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor e entender que foi Deus que colocou elas na nossa vida. E não foi porque, nós vamos mudar a vida delas para elas serem melhores, mas Deus está colocando aquelas pessoas, não que a gente não vai fazer isso também, mas eu acho que o principal é a gente entender que Deus colocou aquela pessoa na nossa vida para a gente se tornar uma pessoa melhor e poder glorificar a Deus com a nossa vida. Basicamente é isso. Eu gostei muito do capítulo. Isso que você falou, Natasha, me lembrou muito, assim, quando adolescentes, jovens, né, eles, assim, estão morando com os pais ainda, estão perto de uma fase de sair, que eles dizem assim, do anseio deles de sair da casa dos pais, porque o lar não é um lar de paz, né? Falar paz e paz na mesma frase é complicado, né? Porque a gente fala muito parecido, mas acho que deu para entender o que eu falei, né? Que eles anseiam por esse lugar, por uma comunidade, por seu próprio, né? Sua própria moradia, para ter um lugar onde eles possam ficar em paz, né? E a gente sabe que muitos desses lares são de pessoas que se professam como cristãs, né? Que sobem no púlpito, que dão testemunho, que louvam a Deus, que pregam, mas que em casa não têm buscado estabelecer a paz com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, né? Porque justamente é desafiador, é estressante, porque você diz uma coisa e ele não faz, porque você pede e não escuta, né? E nisso vai haver esse desgaste, né? Enquanto deveria haver o desgaste justamente desse ego, né, da gente, desse ego que quer, né, ser o dono, que quer ser o regente de tudo, quando a gente deveria estar se submetendo justamente ao Senhor, né? Mas para não ficar só nesse lado negativo, né? Quantos e quantos lares, né, de cristãos são abrigo, né? Justamente também para essas pessoas que não têm paz, não encontram paz em casa, né? Mas que encontram na casa de algum irmão da igreja, né? Entendem o que é um lar onde há discordância, onde há defeitos, há pecadores, mas que buscam promover, né, esse ambiente de paz do Senhor, né, essa hospitalidade que provém do próprio Deus que né, nos abrigou primeiro. Gerlane comentou aqui no chat, o problema não é o lugar, muitas vezes é você. Então, sair para outro lugar não será a solução, se o problema não for resolvido no seu próprio coração. Exato, né? Muitas vezes também fica fugindo, né? Fugindo para vários lugares onde não encontra paz, porque né, a própria confusão está no coração da pessoa, né, que não é resolvida. Mas esse capítulo é realmente interessante para a gente refletir, né, sobre essas questões do nosso coração e das nossas relações com o próximo, né? Podemos ir para o capítulo 7, mas alguém quer falar alguma coisa para vocês? Então, vamos lá. Conferindo o e-mail, bênção e envio, capítulo 7, que o meu está todo pintado.
Capítulo 7. Difícil. A autora vem falar aqui, né, que ela não gosta de lidar com a caixa de entrada do e-mail dela, né? Não gosta de organizar. Deu vontade de dizer, ela, você não quer me contratar como sua assistente, não, porque ó, posso passar o dia todinho só limpando o seu e-mail, né? Porque para mim isso aí é até terapêutico. Mas a gente, quando lembra assim dos perrengues da própria profissão, né? As partes chatas da própria profissão, a gente tenta entender um pouco do que é que ela está dizendo aqui, que para ela, né? E eu achei muito engraçado, ela disse que na lápide dela vai ter a data de nascimento, a data de morte e o número de e-mails não lidos, né? Mas ela vem, nesse capítulo, trabalhar a questão da nossa vocação, né? A nossa relação com o trabalho e com a nossa relação com a adoração também, né? A nossa adoração congregacional e a nossa adoração nesse momento. Não estamos na comunhão dos irmãos, não estamos vivendo como igreja, né? E ela diz que esse capítulo realmente eu marquei muita coisa, mas ela começa dizendo assim: somos abençoados e enviados ao mundo no fim do culto, né? Fomos alimentados com a palavra e com o sacramento e agora nos soltam na selva. Ô, mulher, meu vontade de dar um tapinha assim, nas costas dela, né? Ô, mulher, mas veja só, né? E ela vem trazer, né, que essa dicotomia, né? Acho que esse livro fala muito sobre essa questão de dicotomia do material, do espiritual, do público, do privado, do dia a dia, do extraordinário, do ordinário, né? Coisas que a gente fica separando de um do outro, o quanto elas estão integradas, né? Ela diz que não há competição entre o que fazemos enquanto a congregação no culto congregacional e nas nossas vocações no mundo, né? E claro que existem muitas diferenças na prática, né? Naquilo que nós estamos operando, operacionalizando ali no nosso instrumento, nos nossos instrumentos, nas nossas relações, mas ela vem falar justamente na postura de culto que a gente tem que ter enquanto a gente está fazendo essas coisas, né? E ela diz que nós somos abençoadas e enviadas, isso como uma identidade que nos transforma enquanto incorporamos o trabalho e o culto no mundo na nossa semana, até nos nossos menores dias, né? Não é fácil, né? Mais para frente ela vai falar o como é fácil a gente esquecer, né, disso no desgaste do dia a dia. Mas ela cita aqui o querido Tim Keller, né? Queridinho de tantos. Nesse capítulo ela menciona um livro de Tim Keller, fiquei querendo ler também. Pois é, Senhor, isso daí já está na lista. Assim, né? Todos de Tim Keller estão na lista. E vai aparecendo e a gente vai só ficando com mais vontade. Ainda temos um Tim Keller para ler juntos esse ano, é a próxima leitura. Ela vem falar aqui do que ele vem falar, né, da relação de integrar fé e trabalho, e como a gente muitas vezes vai colocando definições para isso, né? Na página 127, ela vai dizer que algumas comunidades vão enfatizando algumas partes, né? Servir a Deus no trabalho é fazer isso de uma forma honesta e evangelizar os colegas. Outro vai dizer que é promover a justiça social. Outro vai dizer que é fazer um bom trabalho. Outro vai dizer que é criar com beleza. E cada um vai enfatizando o ponto. E ela diz que todas as formas podem ser importantes para servir a Deus. Mas quando a gente vai dizendo assim, eu tenho que ser isso, 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 não dá para ser tudo, eu vou enfatizar uma ou duas. E quem não fizer o que eu estou fazendo, aí eu vou dizer que está fazendo errado, né? A gente gosta de fazer umas coisinhas assim, né? Recriminar os outros por não estar vivendo à altura da opinião que eu tenho sobre o trabalho significativo, né? E a gente vai colocando, né? Criando esses pontos de atritos, quando a gente deveria ser o quê? Pacificadores, né? O capítulo passado foi sobre a paz. Mas ela, mais para frente, na página seguinte, ela faz essa distinção
não distinção, né? Ela fala que o reino de Deus vem tanto por meio da nossa adoração congregacional, quanto pela nossa adoração dispersa no trabalho de cada dia. Por mais que a gente possa estar pegando um aspecto, né, de como glorificar a Deus no nosso trabalho, a gente tem que estar voltado para Cristo, né? A gente tem que estar voltado justamente para que o nosso trabalho seja feito da forma que nós somos adoradores integralmente, né? Não é fechou a igreja domingo à noite, agora eu sou Lohane, coloca aqui a minha profissão, e a parte que eu sou adoradora ficou na igreja, né? Ficou no meu devocional, mas que a gente tem que buscar isso em todo o tempo, em todos os dias, em todos os momentos. Gerlane falou aqui que este capítulo lembra muito deuses falsos. Só quem quer, né? Se não tivermos cuidado, acabamos fazendo o trabalho da produtividade extrema um ídolo e prejudicamos nossa saúde e relacionamento com Deus e com a família e amigos. Além disso, a tendência que temos de elevar certos trabalhos e diminuir outros é bem sintomática. Um trabalho digno e bem realizado é uma forma de adoração e de glorificar a Deus. Sim, né? Natasha leu esses dias também, não foi Deuses Falsos, eu estou lendo. Também tem um capítulo, né, que ela fala sobre sucesso, sobre o trabalho nos nossos dias, como o desejo de a gente ser realizado nele, né? E tudo isso a gente vai acabando separando mais uma vez quem nós somos, né? Fazendo uma ruptura assim na nossa identidade, né? De quem nós somos como trabalhadores, de quem nós somos como servos de Cristo, né? Coisa que a gente não devia separar, né? E eu vejo como esse livro tem trazido aspectos sobre a nossa identidade no Senhor, né? Lá no comecinho ela já traz a questão de sermos amadas, de sermos vestidas de Cristo, né? E aqui essa questão de sermos abençoadas e enviadas, que ela repete várias vezes, né? Abençoadas e enviadas, para que a missão de Deus seja cumprida, né? Através das nossas vidas. Aqui na página 129, ela fala justamente sobre a Missio Dei, né, a missão de Deus, que vem entrar na nossa vida com esses valores, com essa visão da nossa missão, dos nossos objetivos, mas que na labuta diária ela pode ser facilmente perdida, né? Quando a gente vai tendo aqueles desgastes, aqueles prazos apertados, aquela pressão, né, a gente está em casa, mas o trabalho vai acompanhando a gente, fica tocando o nosso telefone, fica aparecendo as notificações, é muito fácil a gente perder de vista essa missão que a gente recebeu do Senhor, né? E quando ela vem falando de vocação, nesse livro, ela não está falando das nossas vocações profissionais, ela está falando justamente dessa vocação que nós recebemos do Pai, de a gente essa missão do Senhor maior, né, de nós sermos suas testemunhas, né, onde quer que a gente esteja. Muitas vezes a gente se apega muito mais à questão da profissão, né, para que eu fui chamada, mas a nossa vocação, né, como se fala lá em Efésios, é que a gente, Paulo diz que a gente deve viver de acordo com dignamente da vocação que nós somos chamados, né? Nós somos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Acho que aqui na página seguinte, isso, que ela vem trazer esse conceito de... Ah, não, ainda aqui no fim da 129, ela trouxe cada puxão de orelha, porque está tudo pintado aqui, gente, está tudo marcado. Que ela traz aqui no finzinho da página, que é muito fácil a gente assumir que as partes da minha vocação que importa para Deus são as partes que eu gosto, né? Ai, que dor! E que o resto é ruído de música, tédio, reclamação e males necessários. Né? Então, a gente faz muito isso e realmente, como Gerlane falou, vai virando um ídolo, né? Aquela parte da minha profissão que eu gosto, é onde eu devo me realizar, é onde eu devo, né, criar alguma coisa, vai ser isso, e o resto, né? O resto tem que existir, mas o que Deus me chamou para fazer, né? O que importa para Deus é a parte que eu gosto, né? Mas, né? Só as questões de orelhas, a gente vai assumindo as coisas a partir da nossa experiência e atribuindo isso a Deus, né? E aí a gente pega isso e coloca para os outros também, né? Irmã, o que Deus se agrada da sua profissão é isso, né? Essas outras coisas não agradam a Deus. E mais para frente, quando ela vai falar disso
né, da hierarquia dos trabalhos que a gente faz, mostra muito isso que está dentro do nosso coração, né, quando a gente olha essas profissões. Mas antes ela fala desse conceito de Eugene Peterson, da santidade vocacional, que é a ideia que nós somos santificados, não no abstrato, mas por meio de uma vocação concreta, né, por meio dessa vida concreta, naquilo que nós somos chamados para fazer, é que nós somos santificados, né? Nós somos desafiados e nesse desafio nós somos moldados, nós somos, mais uma vez, colocados, vamos dizer, à prova, né? Para que a gente esteja cada vez mais buscando que o Senhor trabalhe em nós, né? Buscando ser mais semelhantes a Cristo, buscando ser, né? Aquilo que Ele nos criou para ser conforme a sua imagem. E é nessa concretude, né? É um pouquinho depois que ela vem falar mais de uma vida workaholic, mas pulando um pouquinho, né? Muitas vezes a gente está tão fissurado no trabalho, né? Tão fissurado nas coisas da profissão ou nos trabalhos domésticos que a gente desempenha, que a gente não vê ali as oportunidades que o Senhor está nos dando para que a gente cresça em santidade, né? Eu cresço em santidade no momento de oração e de leitura da palavra, mas aí, quando eu estou trabalhando, não. Quando eu estou trabalhando, às vezes eu estou crescendo em pecado, né? Às vezes eu estou dando vazão às tentações, é a ira, né? Estou irando e pecando, estou sendo impaciente, estou deixando as coisas que não prestam sair, quando justamente elas estão, o trabalho muitas vezes está colocando diante de mim onde é que eu precisaria estar vivendo, né? Mais semelhante a Cristo. E nessa parte ela vem falar dessa questão do lado artesanal do trabalho e a santidade também como uma habilidade artesanal, porque é desenvolvido de uma forma minuciosa e no terreno diário, né? Não é uma coisa que é feita, vamos dizer assim, processada, né? Industrializada, né? Várias máquinas, pá, pronto. Santidade aqui é só vestir, mas é uma coisa que está ali, né? Que leva tempo, que leva maturação, que leva essa pessoalidade para perto, né? E às vezes a gente queria pegar a roupinha de santidade prontinha, né? E colocar diante de nós, mas a gente recebe as nossas novas vestes em Cristo, mas a gente vive esse caminho e ainda não, né? Ainda não perfeito, sempre buscando se aperfeiçoar mais e mais. Ela vem falar aqui na página 132, né, sobre essa ideia de santidade vocacional, a gente ter facilmente muito mais visível em trabalhos manuais, em trabalhos pessoais, em trabalhos artesanais, como numa vila puritana, né? Como numa fazenda onde as pessoas estão ali produzindo, estão plantando, estão colhendo, estão, né, trabalhando de uma forma muito mais manual, mas que essa abstração que a gente vive nos trabalhos de hoje, ela também está sob a vontade do Senhor, né? Por mais que ela coloque diante de nós uma questão da intangibilidade das nossas profissões, né? E eu não sei qual é a profissão de cada um, mas eu fui muito tocada por esse capítulo, porque, como psicóloga, eu não trabalho com nada material, né? Eu não trabalho com nada palpável, né? Só com as anotações, com aquilo que a gente escreve, mas eu trabalho justamente com a mente, né? Que é um conceito criado, trabalho com ideias, com conceitos, com palavras, né? E a gente trabalhar com isso, né? Às vezes deixa sem esse senso de construção, né? Que ela até fala aqui. A pessoa que trabalha com coisas manuais constrói, né? Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Ela terminou, colocou lá, né? Vai fazer outras coisas. A gente não, chega em casa e o celular está apitando, né? As notificações estão chegando do nosso trabalho, estão lá acompanhando a gente. Meu pai é professor, né? E eu via o quanto ele levava o trabalho para casa, né? Trabalhava lá e os diários preenchia em casa. Então, as profissões vão acompanhando a gente para dentro de casa cada vez mais. Mas, né, que essas coisas, essa abstração dessas profissões modernas podem até criar um profundo senso de falta de propósito, né, que se tem visto muito também hoje em dia, né,
pessoas trabalham com pessoas do outro lado do mundo, com empresas de outros países, com, né, coisas assim que a gente não vê o concreto, e isso às vezes vai deixando a gente meio longe da realidade, né? Vai deixando a gente com alguns rompimentos, assim, do que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou construindo. Tem muita gente que, às vezes, né, mora assim, em grandes capitais, cidades que tem ali um grande crescimento tecnológico, estão trabalhando ali nas startups, estão envolvidos naquilo que dão uma coisa assim, não, eu vou largar tudo, vou morar no campo, vou ter uma fazendinha, vou criar uma vaca e umas galinhas, porque, né, fica num senso de tipo, o que é que eu estou construindo, né, tão abstrato que as coisas é. Mas ela diz, né, a gente não cria uma hierarquia das profissões, a gente não deve dizer, né, que aquele que faz, né, os sapatos, o sapateiro de Lutero lá, a profissão dele não é mais santa do que a da gente, porque tinha essa questão do manual, do concreto, do começo, meio e fim, né? Nessas profissões modernas também o Senhor é glorificado, nessas profissões abstratas e intangíveis, o Senhor também é exaltado, nós também podemos adorar Ele quando a gente está aprimorando as nossas habilidades para podermos fazer muito bem o nosso trabalho, que aqui é chamado de Ministério da Competência, né? Esse ministério é novo. Eu acho que é Tim Keller, né, que chama assim também. E aí, na página 136, ela vem trazer justamente essa questão do workaholismo e do escapismo, né? Por um lado, tem aí o frenesi de trabalho toda hora, eu sou o trabalho é minha realização, é isso que eu vivo, é isso que confere identidade, né? É isso que me acompanha em todo tempo e lugar, né? É isso que está se tornando meu Deus. E, por outro lado, né, pêndulos, mais uma vez, o escapismo, né? Que é essa vontade de morar no monastério, de que Deus só encontre a gente quando a gente está contemplando uma bela paisagem, quando a gente está dentro da Bíblia, quando a gente está em oração, esse ideal contemplativo, né? Que a gente fuja dessa vida frenética de trabalho, que a gente vá viver, né? Essa vida reflexiva, essa vida que parece que é superior, né? Que isso aí também tem muito daquela questão que a gente já vem falando do gnosticismo, né, de que alguns filósofos gregos diziam que o chamado superior é justamente discutir as ideias, é viver essa vida de contemplação, de observação dos fatos, e a vida inferior é colocar a mão na massa, né? Mas ela vem chamar a gente para uma terceira via, onde a atividade de Marta encontra a reflexividade de Maria, né? Onde nós trabalhamos, mas nós buscamos estar sempre de joelhos, né? Tem até a frase aqui, na página seguinte, que ela diz, um autor que refuta a alegação de que 10 minutos de joelhos te darão um conhecimento mais verdadeiro, profundo e operante de Deus do que 10 horas debruçado nos seus livros. Ele refuta esse trecho, né, dizendo que um correto entendimento da nossa vocação nos levaria a 10 horas debruçado nos seus livros de joelhos, né? É a postura de estar diante de Deus em todo o tempo, né? Enquanto a gente está realizando todas as coisas. E a gente está sempre de joelhos oferecendo o nosso trabalho como uma oração a Deus, né? Eu achei tão interessante pensar assim, né? O trabalho como oração a Deus, o trabalho da gente, né? Que nos desgasta, nos desafia, nos enlouquece às vezes, mas coloca ele diante de Deus, né? Para que o Senhor nos use, para que o Senhor nos aperfeiçoe, para que o Senhor nos oriente, para que Ele quer para a gente naquele momento, né? Natasha falou aqui no chat, nesses últimos 2 anos, acabamos perdendo esse senso do que é trabalho, do que é lar, acabaram se fundindo no nosso dia. Sim, né? A gente não sabe como fazer isso, né? Alguns povos, né? Povos antigos e povos atuais em outras partes do mundo, o trabalho é relacionado em casa, né? E não precisa ser antigo, não precisa ser do outro lado do mundo. Se eu for ali um pouquinho mais na zona rural, nos meus tios-avós, o trabalho deles é em casa, né? É onde eles plantam, é onde eles costuram, mas eles sabem a hora de parar, né?
eles sabem a hora de parar. Agora não é mais trabalho, agora é hora de descanso, é hora de, né, de relação, é hora de cantar, é hora de ouvir o rádiozinho. E a gente não, a gente botou o trabalho dentro de casa de uma forma que a gente não sabe separar, né? As coisas ficaram ainda mais difíceis. Ela trouxe exatamente essa terceira via, nem atividade frenética, nem fuga do mundo. Né? Porque a gente sabe que Marta estava ali, né, louca, fazendo todas as coisas, mas não é porque ela não queria estar com Cristo, é porque ela queria servir a Cristo, né? Mas ela estava fazendo justamente de uma forma que estava tirando a atenção dela, né, da companhia, de estar ali com o Senhor também. E a gente está recorrendo a isso, ou senão a gente quer deixar, né? Ah, não, deixa tudo como está, deixa a casa como está, deixa o trabalho de lado e vou ficar aqui, né? Contemplando a luz da janela para ver as coisas iluminarem e adorando ao Senhor constantemente, pronto. E essa terceira via nos coloca, né, diante do trabalho e da reflexão, né? Nem fugir e nem virar, desenvolver um burnout aí, né? Porque agora é o resultado desses anos de pandemia trabalhando dentro de casa, são pessoas desenvolvendo esse esgotamento, né? E aqui na página 139, ela termina dizendo que nós somos abençoados e enviados para trabalhar neste mundo, onde enfrentamos a queda e a labuta desgastante. Mas até aí, o nosso labor não é em vão. É um dia todo, até nas nossas menores tarefas diárias, mesmo em meio. Desculpa, gente. E um dia todo ele, né? Todo o trabalho desgastante, todo esse labor, até as menores tarefas diárias, mesmo o e-mail será esquadrinhado, depurado e redimido. Enfim, estaremos com Cristo no nosso Shabat, né? No nosso tempo de descanso, quando estaremos com o Senhor, né? Vivendo uma vida que não vai ser uma vida né, de escapismo, mas vai ser uma vida onde não haverá o desgaste, né? Não haverá a dor que acompanha o nosso trabalho, não haverá essa angústia, né? Nós viveremos diante dele, na presença dele. Amém. Essa é a nossa esperança, né? Eu achei esses 3 capítulos muito intercalados. Não sei vocês, assim, porque um puxa o outro, né? Você terminou falando aqui de uma coisa que já está no capítulo 8. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente, do capítulo 7? Algum comentário, algum trecho? Fiquem à vontade, tá certo? Se não quiser abrir o microfone, podem escrever. Então, vamos lá, ficar presa no trânsito com a autora, né? Capítulo 8, ficando presa no trânsito, o tempo litúrgico e um Deus sem. A igreja de vocês, ou vocês particularmente, seguem o calendário litúrgico? Alguém aqui? Não? Eu acho que é um tema também que chegou mais recentemente, né? No nosso conhecimento brasileiro. E é um dos principais responsáveis por isso foi o pessoal ali da Igreja da Esperança, né? Guilherme de Carvalho, Vanessa Belmonte, Igor Miguel, que escreveu o prefácio, e também o pessoal do Lecionário, né? Que veio trazer essa reflexão sobre o calendário litúrgico. E aqui a autora também vai passar um pouquinho sobre isso, né? Refletir um pouquinho sobre isso, mas muito mais do que o calendário, sobre o tempo. Ela diz, né, que ficou presa no trânsito, presa no interestadual, se eu não me engano, e aí, né, vem as buzinas, que a gente não entende porque as pessoas buzinam, porque os carros não vão se mover, mas ela diz que quando se percebe, dentro dela está buzinando também, né? Se as emoções dela fizessem barulho, seria como um ganso grasnando preso na armadilha, né? Porque
A gente tem essa ilusão de que o tempo, pelo menos o meu tempo, está sob o meu controle. Então, isso é uma falácia, né? Isso é uma grande ilusão. Eu lembrei muito do Salmo 90 aqui, né? Dizendo, o Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, né? Que a gente conta os dias, a gente pode contar o tempo, mas ele não está sob o nosso controle, né? E a gente precisa saber disso, né? Sobre quem é o Senhor do tempo, para que a gente realmente busque a sabedoria de como viver cada dia. A gente busca gerenciar, a gente busca organizar, mas a gente vai percebendo como nós temos dificuldade em lidar com o tempo. Né? Quantas de nós não já dizemos, né? Ah, se meu dia tivesse 48 horas, né? Ah, se meu dia tivesse pelo menos 30 horas, ah, se meu dia, né? O dia está passando rápido demais, se eu não consigo fazer tudo que eu tenho para fazer. E a gente vai vendo como nós, né, estamos desejosas de ter um controle que a gente não tem, né? A gente precisa também reconhecer o senhorio do Senhor sobre o tempo, né? Que Ele é o dono do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Ela fala que os cristãos são pessoas que esperam, né? A gente devia buscar com mais intencionalidade, com mais ter essa visão, né? Mais viva para a gente, que nós somos pessoas que esperamos, porque a gente vive nesse tempo limiar entre o já e o ainda não, né? A gente vive nessa espera, nesse anseio, e todo dia a gente está esperando por cura, por ajuda, por dias vindouros, pelo resgate e redenção. Nós esperamos, né, para que o Senhor opere, para que o Senhor transforme, para que o Senhor alcance pessoas, e a gente espera pela glória, pelo Rei que vem, né, pela ressurreição do corpo. Então, a gente devia estar mais familiarizado com o tempo da espera, né? A gente devia estar mais ter isso, né? A prática da espera como uma coisa mais comum para a gente, mas que é tão difícil, né? Nós não somos ensinados a esperar. Ela cita um autor, na página 146, que diz sobre o papel central da paciência na vida cristã, e ele coloca aqui também a questão da impaciência na raiz de todo pecado, né? Eu acho que a gente não se detém nisso, porque a gente vê muitas coisas relacionadas, né? Impaciência, orgulho, a idolatria. Cada um que está escrevendo o texto coloca isso na raiz do pecado, mas a gente vê como essas coisas estão relacionadas. Né? E ela diz que a gente, em obediência a Deus, né, deve buscar viver no tempo de Deus. E aí tem a paciência como um elemento constituinte básico do cristianismo, porque nós somos chamados a esperar, a perseverar, né, a viver a viva esperança. E que, já que somos amadas por Deus, precisamos aprender a prática da paciência. E eu acho que a paciência é uma das coisas que a gente mais diz, que a gente só aprende fazendo. Né? A gente não baixa a paciência, a gente não faz download da paciência automaticamente, se torna uma pessoa completamente paciente, ainda mais no mundo que é tão acelerado, no mundo que exige que a gente corra, e a gente diz, não, espere, não tem tempo para espera, né? E a gente tem que aprender, a gente tem que exercitar a paciência, né? Enquanto o tempo urge, o tempo corre, a gente deve viver buscar justamente no tempo do Senhor. E ela fala que nisso, né, na faculdade, ela veio descobrir sobre o tempo litúrgico, que viria a ser uma moldura transcendente para a vida. Né? Ela diz que buscava uma forma de organizar o tempo que fizesse mais sentido para ela. Ela até cita aqui a questão das estações no estado dela, né? E eu não sei aí no estado de vocês, mas aqui no Nordeste é verão o ano todo. Apesar de que esse ano o inverno foi até mais friozinho, está até durando, está friozinho, está chovendo hoje.
Mas a gente tem essa brincadeira, né? No norte também, aqui do Brasil, a gente diz que é verão, verãozinho, verãozão e abafado, né? Umas coisas assim. Então, a gente não tem essa troca de estações tão visíveis. E a gente diz, ah, não, mas agora as coisas da primavera. E a gente também tem a questão das festividades, né? Para organizar o tempo. Só que a gente vê também que isso não funciona. Quando é outubro, por aqui já começa a aparecer panetone nos mercados, né? Um mês antes do Dia das Mães já estão fazendo campanha de vendas para o Dia das Mães. Então, essas datas começaram a mudar, né? Quando o comércio abraçou a cultura às datas, tem umas datas assim que não faz sentido nenhum estar envolvida no comércio, mas está lá, né? Ó, Dia dos Pais, aí é uma venda assim de umas coisas bem aleatórias e a gente não entende, mas eles pegaram isso, então essas datas também não ajudam a gente mais a organizar o tempo, né? Gerlane diz que é mormaço, quentura e agonia. Aqui no norte de Minas também reina o calor, né? Então, boneco de neve de madeira, né, Amanda? E ela fala sobre o calendário litúrgico como uma forma de a gente aprender o ritmo da vida por meio da narrativa. Né? A cada semana a gente reensinar a obra criativa de Deus e o seu descanso, a cada ano contar de novo a história de Jesus, Advento, Natal, Epifania. A gente também contar a história da crucificação, né, através da Quaresma, da Páscoa e do Pentecostes, e ela vem falar sobre esses principais marcos do calendário litúrgico, né, que são uma forma de organizar, né, para que a gente esteja constantemente vivendo a história a cada ano, semana a semana, vivendo na prática o que confessamos no credo da forma como nomeamos os nossos dias. Né? Então, não sei se vocês já viram o desenho do calendário litúrgico, mas eles marcam as datas, né? E que essas datas também vão trazendo a reflexão, a organização, né? De uma coisa que eu achei muito interessante é que ela falou que não há celebração sem a preparação, aqui na página 149, né? Ela diz que para haver a festa, tem a preparação. Né? Para haver o Natal, tem o Advento, para haver a Páscoa, tem a Quaresma, para haver o descanso do Shabat, tem o trabalho. Né? Então, nesse tempo de preparação, ela diz, nós lamentamos, nós choramos, nós nos arrependemos, nós esperamos, para que a celebração ela seja verdadeiramente celebrada, né? Que a celebração ela realmente culmine como algo exultante, né? E é aquilo que a gente diz assim, se todo dia é festa, nenhum dia é festa, né? E às vezes a gente tem trazido essa mentalidade, né? Se a gente ainda está vivendo no ainda não, a gente não tem a nossa alegria completa, né? A gente não tem a festa toda preenchida, a gente ainda tem que lamentar, a gente ainda tem que chorar, a gente ainda tem que viver esse tempo de preparo, realmente. Mas a gente tem, né, momentos para a gente se alegrar, momentos para a gente festejar, momentos para a gente comemorar. E eu acho que isso a gente precisa realmente buscar perceber mais na gente, né? Como a gente tem se preparado para celebrar, né? Como é que a gente tem ido buscar ao Senhor, estar com os irmãos, se alegrar. E muitas vezes a gente queria que todo dia fosse domingo, né? Mas enquanto a gente ainda está no ainda não, a gente tem que entender o valor dos outros dias, né? A gente tem que entender do porquê a gente ainda está vivendo esse tempo, né? E que isso também nos faça estar mais desejosos, né? Porque ela diz que a vida cristã não é só espera, mas é espera e anseio, né? Essa espera da gente não deve deixar a gente indiferentes, né, ao reino que está por vir, né? Fazendo com que a gente se acostume. Ah, já estou por aqui mesmo, vou, né? Já que eu estou esperando, eu vou esperar pelo menos numa vida confortável, né? Mas que a gente precisa lembrar que nós somos peregrinos aqui na Terra, estamos sempre caminhando, né? Que a gente não se acostume onde a gente está vivendo. Eu pulei aqui uma parte bem grande, mas é porque eu lembrei disso, né? Que ela diz que a gente está aqui esperando de uma forma ativa, né? A gente está esperando enquanto a gente caminha, né? A gente está aqui de passagem, então a gente tem que estar realmente ansiando por chegar à cidade celestial, né? Como o cristão estava ali no livro do Peregrino, ansiando por chegar, né? Ansiando
no caso da gente, para que essa cidade chegue para a gente, né? E ela fala um pouquinho sobre a falsa crença de que estamos no controle do tempo. E como a gente tem usado, né, recursos para isso, de forma até às vezes um pouco obsessiva e frustrante, né? A gente sabe que a organização é importante, que a gente fazer planejamento é importante, mas que às vezes a gente quer deixar tudo estruturado, né? Tudo da nossa vida milimetricamente planejado. E que isso também pode nos colocar num lugar que a gente acha que é da gente, mas que não é, né? Que os imprevistos vão lá e acontecem e a gente fica sem o chão, porque a gente não é o Deus do nosso tempo. Ela diz que a realidade é que o tempo é um rio no qual nós somos jogados. Estou dizendo que esses últimos capítulos é assim, a selva que a gente é jogada, que é o rio que a gente é jogado, mas que o tempo é um presente de Deus, um meio de adoração. Né? Esperar é um ato de fé. Esperar se centra em Cristo, né? Porque Ele é o sustentáculo do tempo. Né? Todas as coisas foram criadas por meio dele e são sustentadas por ele também. O tempo gira em torno de Deus, né? E a gente também deve estar em torno de Deus, e não em torno do tempo. Muitas vezes a gente está brigando com o tempo, a gente está correndo contra ele, a gente está, né, querendo... A gente diz que é remir o tempo, mas na verdade a gente está querendo ser, né, 3 em 1 e usar o tempo de uma forma mágica, de uma forma que não está no nosso controle. Então, a gente tem que estar realmente desfrutando do tempo como um meio de adoração ao verdadeiro Deus, né? A gente tem que estar em torno do nosso Senhor. Ela conta aqui a história de um quadro, né, que ela recebeu de presente de uma amiga. Januse, eu só lembrei de você, viu? Você também pinta quadros, você também faz esses quadros reflexivos. Ela disse que essa amiga, né, fez um quadro com uma fechadura, né, e com uma arte abstrata, com texturas, com cores, e que ela ficou com vontade de olhar para o outro lado, né, da porta. E ela disse, a amiga falou, né, é exatamente isso que eu quero que você sinta, né. Esse quadro se chamava O Presente, né, e ela disse que a espera é o presente. Aquilo que a gente tem vivido deve ser com essa expectativa, né, nessa incerteza, mas nesse desejo de saber o que é que está do outro lado. Né? E às vezes a gente, né, os pêndulos sempre aparecendo aqui, às vezes a gente está ou completamente, né, vivendo aqui sem ansiar pelo reino do Senhor, sem ansiar, não, tá bom demais aqui, tá tudo tranquilo, né, precisa voltar agora não, né, ou na minha vida boa, ou a gente tá, não, Senhor, volta logo, né, eu não aguento mais essa vida, eu quero, né, que o Senhor esteja aqui o quanto antes, de uma forma que ignora tudo que o Senhor nos colocou para fazer, porque se nós ainda estamos aqui, se o Senhor ainda não voltou, é porque Ele tem um propósito naquilo que a gente está, onde a gente está, né, no tempo que a gente está. Então, a gente deve estar sempre vivendo nesse já e ainda não, né, de uma forma desejosa do reino, né, ansiando pelo reino do Senhor, para que se cumpra, se estabeleça, se complete, mas enquanto não, vivendo, né, de forma diligente, de forma intencional, naquilo que o Senhor nos chama, né, para fazer, para desenvolver, no tempo que Ele nos deu, né, nas 24 horinhas do dia, assim, né, e com boas noites de sono dormidas, né, que às vezes a gente acha que é tempo para que a gente troca, né? Vou trocar o tempo de sono por tempo de trabalho, por tempo de não sei o quê, tempo de não sei o que lá, mas que o Senhor também nos deu para que a gente pudesse, né, descansar, sermos descansados por Ele. Também aponta para o descanso que a gente vai encontrar no Senhor, né? E ela fala aqui da terra, né, em pousio, que é quando a terra está no descanso, né? Que ela diz que a terra está ali descansando, não foi plantada, mas que tem muita coisa acontecendo dentro dela, né?
ali coisas que a gente não está vendo, animais, fungos, micróbios, bactérias, tratando aquela terra para que ela seja apurada para um novo plantio. E enquanto a gente espera também, né, seja na fila do banco, seja no trânsito, né, que está ali tudo travado, seja enquanto a gente espera anos e anos por uma cura, por um milagre, para que o Senhor haja de alguma forma, para a resolução de algum problema. Essa espera, ela não é nada acontecendo, né? Mas tem coisas acontecendo dentro da gente. E enquanto a gente se coloca diante do Senhor, a gente vai sendo tratado, né? Eu estava ouvindo um podcast esses dias de que a Fernanda Witwicki estava falando, né, que às vezes a gente só percebe depois. A gente só percebe depois que passa, depois que se resolve. A gente só percebe aquele tempo que o Senhor estava tratando a gente depois que a gente foi tratado, né? Mas que a gente pode, com o tempo, né, buscar no Senhor, entender o que Ele está fazendo na gente. Claro que na hora não é claro, ainda mais quando a gente está passando por um momento de dor, de confusão, né? Essas coisas, elas querem ocupar mais a nossa mente, deixar nossos olhos mais enevoados para que a gente não veja, mas que a gente pode estar buscando também, pedindo ao Senhor, né, para que Ele traga à nossa mente a obra que Ele está realizando na gente, né, para que isso seja mais intencional da nossa parte também, como a gente se coloca diante do Senhor. Aqui na página 157, ela diz que se tivesse lá no trânsito e se esquecessem do seu propósito, né? Porque ela diz que existe um propósito quando a gente espera, né? Estelos. Ela diz que se tivesse lá na estrada e as pessoas esquecessem desse Estelos, elas abandonariam seus destinos, começariam festas, é, alguém ia tirar uma churrasqueira do bagageiro, começar um churrasco, talvez começar um jogo de pôquer. Se fosse no Brasil, alguém ia ligar um paredão, né? Ia ligar um som e esquecer justamente, né, de um propósito maior, do destino que se quer chegar. E eu lembrei muito de Eclesiastes e a vida debaixo do sol, né? Se a gente não tem a perspectiva de algo além do sol, né, da presença de Deus, a vida é comamos e bebamos porque amanhã morreremos, né? Se a gente não tem esse propósito de algo para além, se a gente não tem a visão do destino, a gente fica completamente desconectados, né, do que realmente importa. E ela disse que desconectados de uma realidade mais ampla, nós perderíamos o nosso destino, nosso propósito, nosso objetivo, e teríamos nos esquecidos de que há melhores maneiras de viver, né? Que Salomão vai dizer em Eclesiastes 12, né? Teme ao Senhor, busca ao Senhor enquanto se pode achá-lo, né? Esse é o nosso telos, né? Buscar ao Senhor, viver na presença dele. E aí ela vem trazer justamente a questão do peregrino, né? Que a gente é um povo que está caminhando, um povo que está sempre andando, que a gente está sempre em busca do nosso maior destino, né? De estar com o Senhor. Nós nunca estamos realmente confortáveis, mas estamos buscando a justiça, praticando a misericórdia e proclamando o reino vindouro. Temos esperança porque o nosso Senhor prometeu que Ele está preparando um lugar para nós. Estamos esperando, mas vamos chegar em casa. Amém. Mais um capítulo que está todo marcado. Está todo marcado. Essa é a nossa maior esperança, né, meninas? Que a gente vai estar com o Senhor em casa. Alguém quer comentar? Falar alguma coisa? Alguma citação? Alguma coisa que eu deixei de falar? Não, Gerlane, nem se preocupe, viu? É por aí mesmo. Gente, se ninguém quer falar nada,
A gente vamos orar para encerrar mais um encontro, né? Esses 3 capítulos falaram muito para mim, né, pessoalmente. Eu acho que em fases da vida diferentes a gente pode ser chamada a atenção em algumas diferentes. E esses 3 hoje, assim, foram direto ao meu coração, de algumas formas. E esses livros, né, que a gente lê aqui no clube, a gente lê na nossa vida, assim, eles têm que ser assim, né? Eles têm que nos levar ao Senhor, né? Eles têm que nos levar a lembrar das verdades eternas, nos ajudar, né, a praticar, a olhar para a nossa realidade e correr para o Senhor, né? E é assim, né? A gente lê, a gente filtra algumas coisas, a gente discorda às vezes, mas que esses livros nos ajudem, né, na nossa caminhada cristã. A Amanda disse que não conseguiu ler esse capítulo, mas só pelos comentários gostou muito, né? Leia. E que o Senhor nos abençoe, né, meninas? Já que a autora aponta para pecados, né, do nosso coração, para impaciência, para briga, né, para o pecado de trabalhar demais, o desejar fugir, né? Mas todos eles a gente sabe que podemos correr para Cristo, que Ele nos perdoa, Ele tem perdão para nos oferecer, nós podemos, né, encontrar mudança por meio dele, por meio do Espírito que opera em nós, por meio da sua palavra, por meio dos nossos irmãos nos auxiliando também, né? A gente sabe que se deparar, né, com essas coisas dentro da gente não é fácil, mas ao se deparar que a gente não finge que não existe, né? Que a gente busca ao Senhor, busca ao Senhor. Esse é o nosso telos, né? Esse é o nosso propósito, nosso objetivo, buscar o Senhor em todo o tempo, né? Vamos orar? Já encerramos mais um encontro. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor nos reconciliou contigo, mesmo através de Cristo, porque o Senhor tem nos concedido a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Senhor, porque sabemos que em Ti podemos encontrar descanso, Senhor, para as nossas almas, porque em Ti, Senhor, tudo aquilo que fazemos, todo o nosso trabalho, não há nada pequeno demais para o Senhor, mas todo o trabalho nós podemos viver de uma forma a Te adorar, Senhor, a Te honrar com a nossa vida, Senhor. Nós Te pedimos que o Senhor trabalhe em nós, opere em nós, que os nossos pecados, Senhor, não fiquem ocultos para nós mesmos, mas que nós possamos colocá-los diante de Ti, Senhor, para sermos tratados, para sermos confrontados, para sermos transformados por meio de Ti, Senhor. Nos ajuda no nosso tempo aqui, Senhor, a aprender a esperar com paciência no Senhor, a esperar com alegria, a esperar, Senhor, como peregrinos desejosos de estar em casa. Nos ajuda também, Senhor, a ansiar para que o Senhor volte, para não ficarmos confortáveis aqui nesse mundo, Senhor, mas de dizer, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem estar conosco, queremos estar contigo, Pai. Mas nos ajuda a cada dia, no ordinário, nós te pedimos por tua presença, a confiança de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.